Oi, galera, vamos lá, né? Vamos dar início a nova semana, né? Só que essa semana é uma semana mais do que especial, né? Nós estamos no mês de junho, né? Um mês muito esperado, um mês que a gente espera muito por todos os acontecimentos, né? As festas, a questão da culinária, a questão de tudo. Esse ano vai ser um pouco diferente, né? A gente não vai poder ir para os arraiais, tá bem próximo, mas não vamos deixar de comemorar assim mesmo, tá certo? Eu já coloquei aqui minha decoração, já dei uma arrumada no cabelo, coloquei um aplique no cabelo, espero que vocês também façam isso, né? Um momento alegre, tá certo? Hoje eu vou começar já corrigindo a atividade, então vocês peguem o material, porque eu observei que muitos já entregaram no Google Classroom, entregou as atividades. Algumas eu corrigi. Outra coisa também, algumas pessoas estão devolvendo, como atividade no livro, tiram, né, a foto e devolvem. Só que teve algumas pessoas que eu não consegui visualizar, porque a fotografia estava muito ruim. Eu coloquei até um recado, né? Dizendo que tirasse com uma melhor qualidade, porque não dava para distinguir as letras. Então, se quiser como eu fiz, vocês mandaram já, né? Foi na semana passada, mandaram a atividade, se não quisessem esperar pela correção, que mande pelo menos com uma qualidadezinha boa, tá certo? Porque eu estou corrigindo, estou devolvendo, graças a Deus a maioria estão devolvendo corretamente. Algumas coisinhas, né, que às vezes faltam. Mas quem não puder fazer, que agora é a oportunidade, porque toda semana eu faço a correção. Então peguem o livro, essa atividade que eu vou corrigir é a atividade da página 310, que foi da 310 a 315. Ou seja, não tem muita questão não, porque é 310, 314 e 315 só. São 3 atividades, né? Então vamos lá. A primeira questão da página 310 explique o que foi a nova política econômica e qual era o seu objetivo. Então, a nova política econômica ela foi um conjunto, lembra, de medidas de cunho capitalista, né? Que era implantado na Rússia a partir aí de 1921. E o objetivo era dinamizar, né? Dar um dinamismo, dinamizar a economia do país após a Guerra Civil, tá certo? Então já está respondido. Foram 2 perguntas na mesma, né? Na segunda questão, quais as semelhanças e as diferenças entre os bolcheviques e os mencheviques? Só lembrando, foram as 2 organizações, né, da Rússia, né, 2 movimentos distintos. Então vamos lá. A principal semelhança entre os bolcheviques e os mencheviques era o fato de ambos serem críticos do governo czarista, né? Ambos eles eram contrários, mas cada um eles tinham uma forma de pensar diante desse governo. Então, eles desejavam transformações na sociedade russa, né? Quanto às diferenças, nós podemos citar o fato de que os bolcheviques eles desejavam implantar mudanças muito mais profundas, né? E de maneira muito rápida, lembra? Do que os mencheviques, que os mencheviques eles queriam, só que era algo gradativo. Então, as semelhanças que vocês podem citar em relação, ambos queriam, né? Eles eram contrários ao governo czarista. E as diferenças, é que os mencheviques eles se organizavam de uma forma que queriam algo mais gradativo, tá certo? Na terceira questão, cite 3 transformações que foram promovidas pelos bolcheviques após chegar ao poder, né?
Então, aqui a gente pode citar vários, foram diversas, né, transformações que foram promovidas. Pode ser a criação da União Soviética, também pode ser a adoção de um partido único ou uma estatização de bancos e indústrias. Eu falei somente 3. No livro de vocês, quando vocês observam, tem vários, né? Isso aqui, olha, tudinho quando eles chegaram ao poder. Foram todos esses aspectos aqui. Então, eu abordei 3, tá certo? Na verdade, pediu 3 transformações, né, promovidas. A quarta questão é uma questão de alternativa, né? Para vocês marcarem a alternativa. No caso, a incorreta, né? Tem que prestar bem atenção. Sobre o contexto social da Rússia, anterior à Revolução Bolchevique, em 1917, é incorreto dizer, né? Primeira, a letra A. A grande massa de população era camponesa, reflexo das condições econômicas e sociais anterior, havendo grande concentração fundiária nas mãos de pouco. Tá? Essa está corretíssima. Né? O contexto social era esse, era de camponeses, né? Que a questão da economia ficava em poucas, né? Na mão de poucos. Na letra B, a industrialização estava restrita a poucas cidades, como Moscou, São Petersburgo, e fora financiada em grande parte pela capital europeia, né? Europeu ocidental. Também essa está correta. A letra C apresentava uma burguesia forte e organizada, com um projeto revolucionário amadurecido, que defendia, entre outros aspectos, a criação de uma república no lugar de um governo czarista. Essa é a incorretíssima, né? Vocês responderam nas primeiras questões qual era o objetivo da implantação do novo governo, né? Então não tem nada a ver com a república. Essa já foi finalizada, a página 310. A página 314, nós vamos falar sobre a primeira questão, pergunta: de que maneira a economia estadunidense foi beneficiada durante o período pós-guerra, né? Aí daqui a pouco a gente vai abordar em relação a isso, qual foram os benefícios. Já vai entrar num novo assunto, tá certo? Falando aqui, vocês já tá entendendo, né? Então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, diversos países europeus não tinham recursos para se reestruturarem, né? Então, além disso, com grande parte da população agrícola e industrial comprometida, né, esses países eram obrigados a importar muitos produtos que consumiam, né? Com uma economia bem estruturada no início do século XX, bancos estadunidenses eles passavam a emprestar dinheiro aos países europeus, que a partir, né, de que era produzido pelos Estados Unidos, foram importados para a Europa. Esse contexto aqui que a gente vai observar como foi a ascensão dos Estados Unidos. Vocês já observam como eles ascenderam. Eles ascenderam dessa forma. Por quê? Porque com o fim da Primeira Guerra, né, os países estavam todos devastados, então a única solução foi eles, até mesmo na questão industrial e a questão financeira, eles começaram a emprestar para aqueles países devastados, europeus, eles começassem a ter uma estrutura. Aí é onde nasce depois, que eu já vou logo entrar aqui, num processo que é chamado de Fordismo. Na segunda questão, descreva o processo industrial, implantado por Henry Ford e apresente aí os seus avanços. Primeiro, né? O processo industrial que foi implantado por Henry Ford, ele ficou conhecido como Fordismo, né? O que é o Fordismo? Nele era criada uma linha de montagem em que cada trabalhador ele ficava responsável por uma função específica, né? Ele teria essa função específica e não como era antes,
que todo mundo produzia, né? Aquela produção, eu podia fazer uma coisa, aí no outro dia eu ia e fazia outra, não. Com essa implantação desse modelo, as pessoas elas tinham um lugar específico, né? Então, assim esse processo da fabricação de produtos se tornou o quê? Qual era o objetivo? Era um objetivo de que eles ficassem mais ágeis, né? E também o modelo tivesse o menos custo, o desenvolvimento, a produção em larga escala também seriam vendidos também mais rapidamente. Na terceira questão, quais eram os principais problemas gerados pelo Fordismo, né? O Fordismo houve, primeiro, com essa divisão das funções em linha de montagem, os trabalhadores ficavam limitados ao trabalho repetitivo, foi o que eu disse nesse instante, né? Antes a pessoa ela tinha o saber do todo, né? Nesse momento não, ela só tem como desenvolver aquela função e uma função repetitiva, né? A função repetitiva e também uma coisa que fazia com que a pessoa ficasse alienado. Com isso, eles ficavam impedidos de conhecer o processo completo da produção. É o que a gente observa assim hoje. Hoje eu tenho um problema, isso eu estou dando um exemplo, um problema nos dentes. Se vocês observam, até na questão de um bebê, tem um periodontista, tem um dentista cirurgião dentista. Então, esse dentista, ele quando se forma, ele acaba não tendo a dimensão do todo. Por quê? Porque ele está focado em a especialidade, né, dele, né? É como a gente vai para um clínico geral, que o clínico geral ele vai encaminhar para um médico especialista. Isso não ocorria antes. O médico era um médico que ele sabia, né, detectar a doença, seja na criança, num adolescente, no jovem ou no ancião. Hoje não. Então acaba perdendo, né? Até mesmo quando, não sei se a mãe de vocês levaram vocês para o médico, que o médico diz assim, eu vou lhe encaminhar para tal especialidade, porque eu não tenho esse conhecimento. E realmente, quando ele fala em relação a isso, é esse conhecimento que ele não tem. Por quê? Porque isso já nasce, não há uma comparação, né? A gente está falando aqui num processo industrial, mas é um pouco, como a gente diz, parecido. Na quarta questão, leia as frases e a seguir assinale as que apresentam afirmações verdadeiras e depois corrija. O que você julgar é incorreto, né, nas linhas que seguem. Tem aqui a linha justamente para isso. Se eu marco incorreto, eu vou reescrever a frase colocando-a em como eu acho que está correto, né? Então, os Estados Unidos entraram em uma grande crise no final da década de 1920, afetando diversos países. Isso está correto. Inicia em 1920, né? E aí o ápice é em 1929, com a crise realmente do capitalismo, por alguns fatores. Na década de 1920, o mercado interno estadunidense ganhou forças com o aumento de salários dos trabalhadores. De forma alguma, né? Foi pelo contrário, houve uma diminuição do salário. Então, quando vocês forem reescrever a incorreta, vocês vão dizer só esse detalhe. Na outra questão, letra C, tem a alternativa, né? A crise de 1929 levou milhares de empresas e bancos à falência. Então, obviamente, né? Foi esse os motivos de que houve a quebra de valores, que daqui a pouco eu vou explicar. Nos Estados Unidos, durante a década de 1920, o preço das ações da Bolsa de Valores eram definidos com base em especulações, corretamente. É por isso que há isso, porque eles precisam especular, porque eles não têm a noção de que o valor no caso do dólar, ou o valor ele vai subir ou não. Então há uma especulação, né? Eles vivem realmente dessa especulação. Então eu já falei que a letra B é a incorreta.
E já disse qual o ponto que vocês devem reescrever. Na questão que tem o aumento dos salários dos trabalhadores. Então, não foi o aumento, e sim a diminuição dos salários, tá certo? Na página 315, como você já conhece o livro de vocês, é uma página dedicada, né? O capítulo, que vocês vão observar todo aquele conteúdo, uma retomada, né? E esse conteúdo, sempre a retomada é através de alguns conceitos, alguns significados que foram abordados no capítulo, ou seja, no contexto. Então tem Belle Époque, Revolução Russa, crise do capitalismo, potências imperialistas, Fordismo e nacionalismo. Né? Agora vocês vão ter que encaixar as informações de acordo com as características. Vamos lá, ou seja, o sentimento de superioridade de uma nação em relação às outras contribuiu para acirrar as disputas entre países europeus no início do século XX. Então, isso é chamado de nacionalismo, né? Ou seja, é a palavra que diz isso, né? As práticas realmente não são as que às vezes correspondem a isso, mas muitos movimentos, eles nascem e eles incorporam, eles dizem que é por conta do nacionalismo. Então, que vai diferenciar a questão racial ou alguma coisa do tipo. Em 1929, teve início um período de recessão econômica na Europa, que culminou na crise do capitalismo, tá certo? As rivalidades desencadearam diversos conflitos na Europa no século XX. O que foi? Foram as potências imperialistas. Depois, na outra tem a produção nas fábricas é realizada em linhas de montagem, em que o trabalhador se especializa em desempenhar uma das etapas, que é o que a gente tá vendo, Fordismo, tá certo? Na letra A foi uma série de acontecimentos que derrubaram o czar russo e culminou na adoção de um governo socialista e na formação da União da República Socialista Soviética. Então foi o que? A Revolução Russa, tá certo? A expressão de origem francesa que faz referência ao período de otimismo que vigorou na Europa entre 1880 a 1914 é a Belle Époque. Em francês quer dizer bela época. Então essa foi a correção. Agora a gente vai rapidinho entender esse desenvolvimento, porque até mesmo na atividade vocês já responderam, né? Então, as características do Fordismo, nas próprias atividades já foi falada, né? Que acontece na segunda Revolução Industrial, é uma forma de organização em que outras indústrias, elas começam a copiar, né, essa realização, né? O taylonismo, que na verdade a gente diz que é a alma da produção. Por quê? Porque é onde há a gestão, onde acontece a organização dos trabalhadores. Isso aí no fim do século XIX, pelo engenheiro aí Frederic Taylor, né? Henry Ford, ele pega essa ideia de Taylor e ele aí reorganiza, né? Faz a organização do trabalho e começa a fixar os trabalhos na fábrica, dividir em tarefas, né? A questão da automação, que essa automação aí é a divisão eles vão produzir, vai fazer a sua produção, mas mediante um processo fixo, né? Taylor, ele cria esse modelo já no final do século XX. Henry Ford, ele inicia esses trabalhos nas primeiras décadas, né? E no século XX ele já diz que é um modelo já inovador, né? Aí a aceleração do Fordismo, que contribui para a aceleração também dessa produção, né? As características a gente já sabe, já abordou aqui, que é os trabalhadores fixos nos postos,
especializados, não quer dizer que sejam qualificados, né? Não foram qualificados, mas acabam se especializando em um único processo da fábrica, né? Os produtos, a produção também em massa, porque é uma produção acelerada, né? Em larga escala, e os produtos bem padronizados. Padronizado a gente fala em todos os sentidos, em questão de cor, em tudo. É um produto igualmente, 1000 vezes aquele mesmo produto. É importante citar que a crise do Fordismo, ela não tem, ela não é a mesma crise de 1929, não. A crise de 1929 é uma forma de organização da cidade, né? A partir dessa crise que ocorreu, que a gente falou em relação ao porquê, né? O endividamento, o empobrecimento, o capital, né? Já a crise fordista, ela ocorre por questões que a gente diz de sindicatos, questões de transferências de indústria dos países que já estavam devastados e já foram retirados esse bem, né? E aí, mas a gente não pode dizer que esse modelo fordista ele acabou, não. Não representa aí o fim desse modelo, porque até hoje ainda vigora, né? A gente observa em todos os aspectos. Quando a gente vai comprar um lanche, nessas lanchonetes que são mais, que absorvem o samba, que é a produção, você vai pedir o pão, você vai pedir o molho, você pede uma produção, né? Que por fim você já tem rapidamente seu sanduíche. O sanduíche é bem rápido porque processo, cada um desenvolve uma habilidade, né? Ou um segmento dentro daquele processo, tá certo? Na próxima aula, a gente já vai entrar na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então até a próxima aula. Tchau!